estranhos, eu sou Kenny Nogueira, do Arquitetura Gourmet. Está no ar mais um Cinema e Arquitetura, o nosso último Cinema e Arquitetura antes da grande premiação, que é o Oscar, que vai acontecer no próximo domingo, dia 24 de fevereiro. Mas, antes de a gente entrar no vídeo propriamente dito, já quero deixar um recado para vocês. Se você gosta do nosso canal, se você gosta do conteúdo que nós estamos fazendo aqui nesse canal, deixe seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curta, compartilhe, ative o sininho para você receber notificações. Essas coisas todas que você é tão mais do que cansado de ouvir em qualquer canal aqui no YouTube. Mas cada vez mais o YouTube está muito mais chato para compartilhar. Ele já não tem mais ele já não compartilha mais com as outras pessoas e tudo mais. Você precisa compartilhar com seus grupos de amigos, por exemplo, agora para poder ver e acompanhar os nossos vídeos. Então torna-se cada vez mais chato, cada vez mais difícil. Então vai lá, ajuda, dê logo o seu like aí pra você, porque se você for deixar no final, você vai acabar esquecendo de dar o like. Então dá esse like aí, ajuda o nosso canal a crescer. Se você não gostar do vídeo, no final você pode dar o dislike sem problema algum, você tem esse direito. E eu acho que é fundamental você exercer esse seu direito de gostar ou não gostar dos conteúdos que você vê aqui na internet, certo? No vídeo de hoje nós queremos falar aí um pouco sobre esse Oscar 2019, que tem umas singularidades, umas particularidades assim bem características, e eu queria muito debater com vocês, levantar esses pontos para que vocês pudessem analisar durante essa última semana aí. Você tem para assistir os filmes, para acompanhar as resenhas e tudo mais. Então eu queria falar sobre o Oscar em si, sobre a festa do Oscar. A primeira coisa que nós queremos falar é que esse Oscar ele não vai ter apenas um apresentador, ele vai ter várias apresentações, não vai ter aquela característica, geralmente é um comediante, geralmente é uma pessoa que tem destaque no ano todo, é o que faz a apresentação, que faz o discurso, que faz as brincadeiras e tudo mais, e esse ano nós não vamos ter, porque quem estava cotado era, eu esqueci o nome dele, vai aparecer aqui a foto dele de quem era cotado para ser apresentador, mas teve toda uma questão de piada racista e resolveram excluir ele, e aí cogitaram até ser o The Rock, o apresentador, mas acabou que pela agenda dele ele não conseguiu. Mas a festa vai ser recheada de apresentações, vão ser vários artistas que ainda não foram nomeados que vão apresentar o Oscar, então é uma coisa bem característica. Mas isso acontece muito em virtude do movimento que vem acontecendo ao longo dos anos, pela participação cada vez mais de filmes com temáticas negras, com participação de indicados negros. Teve um ano que teve só indicados brancos, aí não teve nenhum indicado negro. Então cada vez mais isso tem tomado força, isso tem se refletido também dentro das indicados e dentro das histórias que rodearam o Oscar. Por exemplo, teve um tema que é bem comum, que é, por exemplo, teve dois filmes que trataram do mesmo tema praticamente. O primeiro foi A Esposa, o filme que a Glenn Close foi indicada a melhor atriz com esse filme, e ele trata da temática da relação do homem e da mulher submissa, da mulher ali ser aquela pessoa que fica por trás do homem. E aí nós temos um filme que não foi indicado, mas estava correndo, era Colette, que é o filme com a Keira Knightley, também que é a mesma temática. A mulher escrevia os livros e o homem que recebia todos os prêmios e todos os louros. Então, são temas muito próximos, são temas muito parecidos. Por exemplo, outro tema que é muito comum em vários filmes do Oscar, por exemplo, é a questão racial, a questão do preconceito, a questão do negro, muito evidente, por exemplo, em Se a Rua Abrir e Falasse, que ele fala da história do negro que foi acusado erroneamente de ter cometido um crime e passa um tempo preso, Infiltrados na Clã, Green Book, Pantera Negra. Nós temos aí, que mais? Filme que trata do mesmo assunto. Nós temos, por exemplo, um filme que não foi indicado, mas também que era muito cotado, é As Viúvas, que trata dessa questão dos negros, da questão da mulher, com uma outra ótica, com um filme de assalto, um filme de ação. Então, são filmes que tratam do mesmo tema, que estão lá presentes dentro do Oscar. Outra questão também é a questão do gênero. Por exemplo, nós temos Bohemian Rhapsody. Então, são filmes que tratam da sexualidade, são filmes que tratam do homossexualismo. O próprio Green Book trata desse assunto de uma forma muito simples, muito velada e tudo mais. Então, cada vez mais esses temas estão rodeando e permeando esse Oscar desse ano. E aí nós temos também um outro assunto que é muito comum, que tem crescido cada vez mais dentro do Oscar, justamente a questão
da inovação, como até que ponto os filmes estão totalmente inovadores. Nós vemos aí, por exemplo, os últimos filmes, o último filme que acho que teve grande evolução tecnológica, grande avanço tecnológico, foi o Avatar, por exemplo. E assim, então nós temos cada vez mais dificuldade de ver grandes inovações. Apesar que ano passado nós tivemos aí o Dunkirk, que foi feito cinematograficamente, foi maravilhoso, foi feito de forma maravilhosa, mas ele não conseguiu alcançar uma grande premiação, né? Não conseguiu ganhar um grande prêmio, ficou muito nas categorias técnicas ali. Mas esse ano nós temos aí, por exemplo, o filme do Afonso Cuarón, que foi uma grande produção. Ele fez questão de assinar o roteiro, assinou a fotografia, assinou a direção, ele produziu o filme, ele fez praticamente tudo ali, mas só foi possível fazer tudo isso, só foi possível fazer um filme como Roma por conta que a Netflix bancou, chegou com dinheiro lá e bancou esse filme, então somente assim foi possível. Mas aí a gente entra em um outro ponto importante, que tiveram mais de 10 indicações para filmes da Netflix. Nós tivemos 2 filmes basicamente com indicação, que foram produzidos diretamente pela Netflix, o dos irmãos Coen e o do Cuarón. E nós tivemos também 2 documentários que foram indicados aí ao Oscar desse ano. Então, a pergunta é, o cinema ele tem mudado? O cinema, a academia cada vez mais vai mudar o seu estilo de indicação de filme? Nós temos, por exemplo, aí 2 filmes que foram grande blockbuster, que tiveram grande sucesso, que foi o Bohemian Rhapsody e o Pantera Negra, que cogitou-se fazer uma categoria só para os campeões de bilheteria, o que não faz muito sentido, porque todo filme é igual. Eu acho que é porque ele foi bem na bilheteria, que ele tem que ter uma categoria própria. Temos essas características, até o Nasce uma Estrela fez muito sucesso e tudo mais, mas é um filme de Oscar que rendeu umas boas indicações. Mas eu quero falar aí do Netflix, é justamente a forma da gente ver o filme. É totalmente diferente de assistir em casa, por mais que nós tenhamos uma grande televisão, tenhamos um grande sistema de som, não é a mesma coisa do que a gente assistir, por exemplo, numa tela de cinema. E com certeza, alguns detalhes de Roma ficariam muito mais interessantes em uma tela de cinema do que, por exemplo, numa tela de computador ou numa tela de celular. Então, como é que é esse processo de imersão? Como é impensável a gente assistir, por exemplo, um lugar silencioso, sem uma bela tela, sem um bom sistema de som que faça a gente se inserir dentro do filme, ter essa imersão total. Então, essas coisas que nós vemos sendo debatido dentro do Oscar desse ano. Por exemplo, quando nós vemos aí a possibilidade, se nós tivermos o Roma ganhando o Oscar, vai ser algo inédito, vai ser algo assim surpreendente que um filme produzido pela Netflix se alcançar o Oscar. Na minha humilde opinião, eu creio que ainda não vai ser dessa vez, mas se for, vai ser algo que vai gerar uma mudança no Oscar daqui a alguns próximos anos. Vai ser inevitável chegar esse momento, vai chegar um momento que vai ser inevitável premiar um filme da Netflix. Eu acho que, na minha opinião, ainda não vai ser dessa vez, mas vai ser uma questão muito política e vai ser muito questão da ação dos velhos ali dentro, que votam ali dentro do Oscar. Então é algo que a gente pode estar pagando para ver o que vai acontecer, tá certo? Mas outras características desse Oscar, nós vemos que são ótimos filmes que cada vez mais nós temos a possibilidade de gostar, de ter alcance maior para esses filmes do Oscar, porque nós vemos filmes como Infiltrados na Clã, que teoricamente não seria um filme que alcançasse o grande público, acaba alcançando o grande público por conta da temática, por conta de um assunto que traz a possibilidade de que outras pessoas que estão acostumadas a assistir somente blockbuster possam conhecer Spike Lee, possam conhecer o Adam Driver, sem ser lá o personagem que ele faz no Star Wars. Então dá a possibilidade que nós possamos conhecer e que o sucesso desses filmes, como por exemplo o Pantera Negra, o Bohemian Rhapsody, dá a possibilidade que nós possamos ver filmes, por exemplo, menores, como por exemplo Guerra Fria, ou o próprio A Esposa, ou o próprio Colette, que não foi indicado ao Oscar, mas é um filme muito bom
que vale a pena assistir, mas só é produzido graças ao sucesso de filmes como Pantera Negra e outros. A minha dica para vocês nessa semana é pare um pouco para assistir alguns filmes de destaque, alguns filmes que realmente tratam de uma outra temática e te dão a possibilidade de conhecer um outro público, uns outros atores, uns outros, dá a possibilidade de pessoas como Rami Malek fazer um outro tipo de filme que faz com que a gente possa conhecer cada vez mais bons trabalhos, bons diretores, como por exemplo a própria Favorita, é um filme de um diretor que não é tão conhecido, mas por exemplo dá a possibilidade de a gente assistir a Favorita e ir lá no Netflix e assistir o Lagosta, que é um filme também muito bom do Latinos. Então, esse Oscar é recheado de novidades. Esse Oscar, pela primeira vez, todos os filmes que estão na principal categoria foram lançados antes do Oscar. Isso dá a possibilidade que nós chegamos lá e conhecemos o filme muito antes, não fica aquele burburinho para assistir depois do Oscar, tá certo? A não ser as duas rainhas que eu estou ansioso para assistir, mas só vai estrear depois do Oscar, mas é um filme que vale a pena vocês verem também. Então essa é a minha análise sobre o Oscar desse ano. Domingo já é o Oscar, então a gente está empolgadaço para fazer o melhor semana do Oscar aí, né? Vamos ter na quinta-feira, né? Vamos ter lá na Fox o nosso Cinema com Café, com o aquecimento Oscar 2019, vai estar lá eu, Dedé Mesquita, Thiago Costa do Audiovisuando e Marcos Eulano falando sobre cinema, falando sobre o Oscar, então vai lá, se você mora em Belém não perde, vai lá, vamos tentar fazer uns detalhes de live aí, mas vai lá, participa do nosso bolão do Oscar se você mora em Belém. Infelizmente é muito restrito o pessoal de Belém, porque não tem como a gente entregar para vocês e tudo mais, mas vai lá, participa, tá aqui o nosso link para que você possa participar do nosso bolão do Oscar. Vai lá também, domingo nós vamos estar fazendo live no Instagram para comentar os filmes aí, então acompanhe a nossa live lá, eu sei que você também quer postar e tudo mais, mas acompanhe a nossa live lá que vamos estar discutindo. O cenário vai estar todo transformado aqui, tudo preparado para assistir o Oscar junto com vocês que são apaixonados por Oscar também, tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado, ainda tem resenha essa semana aí, tem novidades aí, uns amigos meus vão estar falando aí, dando suas opiniões sobre o Oscar, então manda aí mensagem para nós, vamos estar acompanhando vocês, tá certo? Então é isso, meus amigos, um grande abraço, até a próxima, tchau!